Ora, bom dia pessoal, bem-vindos ao terceiro anel e a mais um react de uma conferência de imprensa de José Mourinho. O nosso Benfica goleou, mas a exibição ficou um bocadinho aquém das expectativas e acho que vão haver perguntas bastante interessantes para fazer a José Mourinho. Se também estás curioso para ouvir o que é que o Special tem para dizer, fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o nosso Benfica acabou por golear o Moreirense por 4-1, mas infelizmente, na minha humilde opinião, a exibição não foi a mais conseguida, se bem que o Benfica entrou bastante forte na partida, o Benfica acabou por depois decair e foi preciso José Mourinho voltar a mexer bastante cedo na partida, mexer logo 3 jogadores de uma sentada para ver se as coisas mudavam um bocadinho, embora não tenham mudado assim tanto quanto eu acho que José Mourinho pretendia. Se bem que depois com a substituição seguinte já a partida mudou de tom. Mas enfim, isso já falei no vídeo de análise da partida. Agora quero ouvir então as respostas às perguntas que vão fazer ao nosso Special One. E sem mais, José Mourinho. Boa noite, Mr. André Diniz, em direto para a BTV. A maioria da equipa esteve bem no jogo de hoje, titulares, jogadores que entraram no banco e mexeram com o jogo. Tendo isso em conta, como é que avalia a profundidade neste momento, do plantel do Benfica neste momento da temporada? Obrigado. Podíamos ter estado melhor. Pois. Não fomos consistentes no nível do nosso jogo. Mas analisando as coisas do ponto de vista individual, vai um bocadinho na direção daquilo que tu dizes. Já há boas respostas individuais, há bons jogadores, há bom plantel, há bom banco. Já de algum tempo esta parte consigo tentar mexer com o jogo e trazer coisas novas ao jogo, porque há bom banco, há boas soluções. É assim, concordo mais com a resposta de José Mourinho do que propriamente com a pergunta. O Benfica não esteve assim tão bem na partida. É um facto que os jogadores que entraram bastante bem na partida. Isso sim, há que dizer, e já é a segunda partida consecutiva, já contra o Sporting, quando José Mourinho operou substituições. Os jogadores que entraram deram uma resposta positiva e ao fim e ao cabo é para isso que estão lá. Os jogadores do plantel são isso mesmo, jogadores do plantel. Não pode haver aqui uma diferença entre os jogadores titulares e os suplentes que só servem para quando lá sabem então quando é que vão ser. Rafael Duarte, em direto para a Sport TV. Um dos momentos também desta tarde foi a grande ovação que o Prestiani recebeu quando entrou. Entretanto, já se sabe também o castigo, já foi conhecido esse castigo da UEFA, 6 jogos por insultos homofóbicos. Eu gostava de saber o seu comentário acerca deste tema e se concorda com esta decisão. Obrigado. Olha, os aplausos, se eu tivesse a bancada também aplaudia, porque ele tem feito um bom campeonato, tem feito um trabalho fantástico, tem melhorado de modo incrível. Ele neste momento é um jogador que, sob o ponto de vista tático, é forte, sabe como se posicionar defensivamente, sabe interpretar o jogo. Depois, obviamente, tem as suas qualidades fundamentais, que é a criatividade, a sua técnica, o seu 1 contra 1, a sua coragem no jogo, mas não era um jogador preparado quando eu cheguei e tem tido uma evolução que eu acho que é por aí que os adeptos aplaudem e gostam. Por exemplo, a maneira como ele fechou o espaço interior e recuperou um passo interior alto, que dá depois origem, acho que é ao terceiro golo. Não são todos os alas que o conseguem fazer, não são todos os alas que têm essa inteligência tática e esse coração para trabalhar também defensivamente pela equipa. Portanto, acho que a ovação para ele é de um estádio que gosta daquele jogador e é por aí. Relativamente ao castigo, eu ouvi tanta coisa, tanta coisa, na altura em que jogámos contra o Real Madrid, que eu neste momento estou absolutamente na expectativa para ouvir comentários, para ler comentários, para ver, ouvir e ler pessoas que falaram tanto na altura. Eu agora estou numa posição de expectativa e de curiosidade para ver também os comentários dessas mesmas pessoas. Por isso, abstenho de comentar, estou numa posição de expectativa. Acho que o Mourinho fez aqui muito bem o seu papel. Acho que evitar neste momento tecer mais comentários sobre a situação, acho que não vale a pena. O castigo está atribuído. Para este ano, na minha opinião, também não deve comentar. É o que é, tem mais 2 jogos para cumprir, que podem ser no âmbito europeu pelo Benfica ou qualquer outro clube, evidentemente,
ou então pela sua seleção em contexto FIFA, ponto final. Relativamente à primeira parte, é um facto que Prestiani é um jogador muito mais evoluído taticamente hoje em dia e é um jogador que é bastante importante na recuperação defensiva, ao contrário, por exemplo, da Rafa ou do Luka Bacchio, que são outro tipo de extremos que não defendem tanto ou não fecham tão bem a ala. Prestiani ou Sheldrup são elementos que, para além de ter criatividade e jogarem bem nas laterais, também ajudam no processo defensivo e acaba por ser importante numa fase do jogo em que o Benfica pretendia dar um pouco mais de criatividade, mas ao mesmo tempo tentar evitar os contra-ataques do Moreirense, que tinha sofrido na fase final da primeira parte e também no início da segunda. SIC. Boa noite, João Farinha, SIC Notícias. Acabou de dizer que o Prestiani, quando chegou ao Benfica, não estava ainda pronto ou no ponto. É normal, um menino. Pergunto-lhe se, quando o José Mourinho entrou, também sentiu o mesmo em relação ao Ivanovic. Isso foi um jogador que teve que fazer um caminho para o conquistar a si e agora está a mostrar esses frutos. E perguntar-lhe também o que é que se passou com o Luka Bacchio quando ele foi substituído. O Ivanovic também é um jovem jogador que vem de um campeonato com todo do nosso e teve obviamente que aprender coisas, teve que se adaptar. É um jogador do ponto de vista físico preparadíssimo, do ponto de vista evolutivo não perde absolutamente para ninguém. Eu acho que o meu trabalho com ele tem sido mais de fazê-lo entender aquilo em que ele é bom e aquilo em que ele é mau. Aquilo em que ele é bom ele tem que fazer muita vez, aquilo em que ele é mau ele tem que evitar fazer. Por ser um jogador tão jovem, há um dos meus assistentes que tem feito um trabalho individual com ele, sob o ponto de vista técnico, para lhe melhorar determinados aspectos. Mas é um jogador que também está em crescimento. É pena que isto acabe daqui a 3 semanas. Com todo o respeito, como eu disse na Flash, com todo o respeito pelo meu colega Dalic, a decisão é dele e só ele é que sabe. Mas eu gostava muito que ele fosse convocado porque é um miúdo que merece muito. O Luka Bacchio não gostou de ser substituído. A poltrona do banco não tem culpa da frustração de um jogador que não gosta de ser substituído. E tivemos ali um bate-boca que eu gosto. Honestamente gosto. Podemos saber o que é que fez? Porque é que foi substituído? Não merecia ser substituído? Este tipo de coisa. A minha resposta foi um bocadinho mais violenta, mas não passa nada. Segue. RTP. Aqui, em primeiro lugar, sobre Ivanovic. Pois é assim, eu durante muito tempo estranhei porque é que Ivanovic não entrava nas opções técnicas do treinador. Ele, quando foi confrontado em conferência de imprensa, sempre disse que estava satisfeito com o miúdo. O miúdo tem muito potencial. O miúdo vinha de marcar muitos gols ao serviço do União São Giloás. É um facto que é um campeonato diferente, não é o campeonato português, tem que se adaptar e tudo mais, mas acho que é um jogador bastante válido e acho que não é um jogador descartável, sinceramente, acho que é um jogador perfeitamente aproveitável. E hoje é mais uma prova disso mesmo, 2 golos plenos de oportunidade, mas também 2 boas finalizações, não são fáceis. A primeira então, um remate cruzado com a presença do guarda-redes, a segunda é um facto que é mais fácil, que é só encostar, mas é preciso aparecer ali, estar à frente do defesa, não estando em fora de jogo e ainda para mais finalizar ao primeiro toque. Acho que foi um bom jogo de Ivanovic, acho que também já tinha feito uma boa primeira parte contra o Sporting ou contra o Nápoles, tem que melhorar um pouco no capítulo da finalização em progressão e não só o primeiro toque ou remate espontâneo. Acho que tem que melhorar um pouco no cavalgar com a bola, que é uma das suas boas qualidades, mas depois aí perde um bocadinho no capítulo da definição, ou seja, no drible final, na hora de finalizar, acaba às vezes por driblar para a zona errada, ficando depois sem espaço ou sem orientação para poder rematar a baliza. Relativamente ao Luka Bacchio, mais normal, nenhum jogador gosta de ser substituído. Aliás, um jogador do Benfica que seja substituído e que esteja nas tintas de ser substituído ou estar no banco e não ser utilizado, é claramente um jogador que não está motivado e que não está compenetrado para poder fazer parte deste mesmo plantel. É normal que o Luka Bacchio sentisse frustração, ele acharia que estava a fazer um bom jogo. Eu acho que o Luka Bacchio entrou bem na partida, mas depois foi-se diluindo e à hora de jogo, normalmente o Luka Bacchio cai muito em termos físicos e assim sendo, José Mourinho pretendia outro tipo de registros, ou pretendia, nessa altura ele também dá a entrada a Dedic, ou seja, pretendia mais abertura por fora. O Dedic é um jogador que permite mais fazer cruzamentos, Dal não vá, é um jogador que não faz tão bem essa mesma função e assim sendo, pronto, José Mourinho operou as substituições, na minha opinião funcionaram bem. Boa noite, José Mourinho, Alexandre Albuquerque, RTP. A minha pergunta vai sobre... Não me faças rir outra vez. Não.
Por acaso é sobre o Luque Bacchio. Ele estará a desperdiçar todas as oportunidades que o treinador lhe tem dado? Acha que ele está a diminuir a sua possível utilização e a sua importância na equipa? Obrigado. Eu acho que o maior culpado da pouca utilização dele é o Prestiano. É um bocadinho como eu há um par de semanas dizia, temos mais pontos que a época passada, não? Temos os mesmos. Ou os mesmos. Na época passada o Benfica estava a lutar pelo título e nós agora estamos a 7 pontos, a 4 neste momento, mas 4, 5, 7, por culpa do Porto também. Os jogadores é um bocadinho por aí. Eu acho que o Prestiano é o maior responsável. De qualquer das maneiras. Os jogadores têm as suas características e os treinadores têm as suas. Eu não sou daquele tipo que diz o jogador tem que ter as mesmas ideias do que o treinador, mas também não sou daqueles que dizem o treinador tem que mudar a sua própria natureza porque o jogador tem aquelas características. Temos que ir um ao encontro do outro. E para não ir mais longe da minha longa carreira, foco-me só no caso específico do Benfica, eu e o Chaldrup estivemos muito longe um do outro. E neste momento não podemos estar mais perto. O Luque Bacchio tem algumas vertentes do seu jogo, das quais eu não sou um apaixonado, e ele tem que se aproximar. Eu às vezes penso que se calhar o Diamantino Miranda, se estiver bem dos joelhos, com bola no pé, também arrebenta com isto tudo. Agora correr para trás e dar ao pedal, é que tu precisas ter capacidade volitiva, precisas ter capacidade física e fundamentalmente precisas de o querer fazer. Vais analisar o nosso gol sofrido contra o Moreirense e percebes exatamente aquilo que eu te estou a dizer. Por favor. Sim, aqui não há muito a dizer. Luque Bacchio é um jogador forte do ponto de vista ofensivo, mas depois deixa muito a desejar no cariz defensivo. Aliás, já tinha dito há pouco, ele e Rafa são dois jogadores que praticamente não contam no processo defensivo e assim às vezes depois acabam por perder oportunidades. E lá está, ou são realmente definitórios na partida e começam a marcar gols e fazer assistência em todos os jogos, ou então são mais um elemento revulsivo a sair do banco do que propriamente uma aposta inicial. Acho que isso faz todo o sentido. Nós estamos a falar propriamente de um Lamine Yamal ou de um Vinícius Júnior que na defende, mas que tem uma qualidade estratosférica para jogar na frente de ataque. Evidentemente não tem a capacidade de drible ou de finalização desses jogadores. Assim sendo, são jogadores acima da média, são importantes do ponto de vista ofensivo, são sim senhora, mas têm que defender, têm que ajudar a equipa, porque senão fica tudo muito complicado. Boa tarde, Jorge Reis, Luzão Notícias. Referiu que, de facto, o Benfica o banco entrou, mexeu, este Benfica tem crescido, tem opções, tem banco, tem todo um conjunto que dá garantias. E a pergunta, em função disto, a pergunta não é para o treinador José Mourinho, é para o adepto do Benfica com 25 anos que não recebeu o emblema. Como é que esse Já adepto... me justificaram a situação. Como é que esse adepto do Benfica, com 25 anos, reage ao facto deste Benfica, com banco, com opções, com todo um conjunto de saída, chega a esta altura do campeonato com uma perspectiva de poder não vencer nada? Repara, eu não recebi o emblema porque ou estava a jogar ou estava a treinar e não pude ir, uma coisa assim desse tipo. Entregaram o meu emblema a um funcionário do Benfica que se esqueceu dele na sua gaveta ou na sua secretária, mas já me vão fazer chegar num par de dias. Eu, como treinador, como adepto, como analista, como comentador, ponho-me na posição em que quero pôr. Eu digo isto há muitos anos. Tu dependes do teu sucesso e do teu insucesso, mas também dependes do sucesso ou do insucesso dos outros. O Porto da época passada foi o pior Porto dos últimos não sei quantos anos, mas muitos anos. E este ano, ao nível do campeonato, tem mais pontos, não sei se é de sempre, mas tem muitos pontos este ano e deve ter para aí 15 ou 20 a mais do que na época passada. O campeonato que o Benfica está a fazer também tem debilidades nossas, porque empatámos jogos que não podíamos e não devíamos ter empatado, mas é um campeonato digno. Obviamente que o benfiquista não quer campeonatos dignos, o benfiquista quer ganhar. Até podia acontecer que o Benfica este ano com 80 pontos fosse campeão. Não sei, em Portugal já foi campeão com 80 pontos?
Não sei, se calhar sim. Acho que sim. Creio que sim. Não chega, não chega. O Porto fez um campeonato a ganhar consecutivamente jogos. Algum jogo que podia não ter ganho, aconteceram alguns erros do adversário que lhes permitiram ganhar. Recordo-me, por exemplo, o gol no Santa Clara que deu a vitória ao Porto por 1-0. Recordo o jogo salvo erro com o Aroca, que este senhor árbitro, Vasílica, não é? Vasílica deu uma grande penalidade ao minuto 90 e qualquer coisa, mas é um campeonato de mérito, é um campeonato em que eles fizeram, ou estão a fazer e farão um número muito, muito grande de pontos. O campeonato do Benfica é um campeonato digno, que não satisfaz, obviamente, nenhum adepto, muito menos nós próprios. O objetivo no Benfica não é fazer campeonatos dignos, mas a realidade é que o nosso campeonato não está a ser um desastre. Há muitos grandes clubes na Europa que têm períodos de maior dificuldade, que são clubes feitos para ganhar títulos e que não conseguem durante algum tempo. Mas esperemos que na próxima época o Benfica possa passar de um campeonato digno a um campeonato vencedor. Evidentemente que já houve campeões com 80 pontos, o Benfica de Trapatório foi campeão com 65. Estava só agora aqui a ver para confirmar, mas sabia que era 60 e qualquer coisa pontos. Dito isto, evidentemente que o Porto está a fazer um campeonato fora do normal, fora daquilo que era expectável, embora toda a gente esperasse que houvesse melhorias do Porto do ano passado para o Porto deste ano, mas realmente fez uma primeira volta fora do comum, completamente fora do comum. Peço desculpa, isto aqui estar a fazer análise já às 5h15 da manhã é complicado, quando ainda não se dormiu. Mas aqui relativamente ao nosso Benfica, acho que o Benfica está na posição que está por incompetência própria. Especialmente os empates contra a Casa Pia ou Moreirense não são justificáveis, evidentemente. O último então contra a Casa Pia, quando estávamos a ir numa fase do campeonato decisiva e que o Benfica ainda poderia aspirar ao primeiro lugar, pondo pressão no Futebol Clube do Porto, era essencial. E já nem vou nos empates, com licença, frente ao Futebol Clube do Porto nas duas partidas, ou o empate frente ao Braga, ou o empate frente ao Sporting na primeira volta, mas essencialmente os empates frente às equipas pequenas não podem acontecer, salvo erro também contra o Santa Clara na primeira volta. São empates que o Benfica não pode conceder, porque lá está, são os empates que o Porto não concedeu, que agora lhe permitem estar, pois, se ganhar a partida deste fim de semana, 7 pontos à frente do Benfica. Se o Benfica tivesse só empatado metade dos jogos que empatou contra essas equipas pequenas, neste momento o Benfica estaria a discutir o título, e não está a discutir o título por incompetência própria. Última questão, bola na rede. Olá, Mr. Ricardo Lopes, bola na rede. Hoje optou por um lado esquerdo diferente do que tem utilizado com mais frequência. Eu pergunto o que é que muda na dinâmica do corredor esquerdo e na ação principalmente do Samuel Dal, com a presença do Rafa Silva e com a do André Sheldrup. É fácil. O Rafa joga mais por dentro, o Dal tem que jogar mais por fora. O Sheldrup joga mais por fora para receber a bola e poder encarar, e o Dal joga mais por dentro e apresenta linhas de espaço interiores. É muito fácil, da mesma maneira que o Luca Bacchio prefere jogar aberto e receber bola aberto, e o Bá jogou mais por dentro, e depois com a entrada dos outros dois a situação tende a inverter, com o Prestes a jogar mais por dentro. É uma ocupação racional do espaço e nada mais do que isso. Obrigado, boa noite. Tchau, boa noite. E é isto, meus amigos, está feita então mais uma conferência de imprensa de José Mourinho, acaba por explicar aqui mais ou menos algumas nuances do jogo, deu aqui algumas curiosidades relativamente a porque é que mexeu e também o que aconteceu na substituição do Luca Bacchio, que se viu claramente que o jogador belga não tinha ficado satisfeito, mas acho que faz parte das situações do jogo. Amanhã já sei que vai fazer, amanhã não, mais logo no vídeo das capas, já vamos ter então polémica, Luca Bacchio discute com o Mourinho do banco, de certeza, para o nosso jornal amigo do Norte do Jogo, ou algum desses, ou o Record deve pôr isso na capa de certeza absoluta, mas eu acho que no fim de contas o que conta são os 3 pontos. O Benfica recupera aqui para a causa um pouco o Ivanovic, que faz bisa na partida e ajuda também a motivar o jogador. Eu espero que seja opção na próxima partida novamente como titular, acho que merece a titularidade. Continuo a dizer que é muito mais do que um fraco momento de forma de Pavlidis, ou voltou a estar lento em algumas jogadas, mas enfim, aqui era para falar das opções de Amorim, aliás, das respostas de Amorim à conferência de imprensa. O react está feito, deixem aqui abaixo nos comentários a vossa opinião, o que é que acharam então do Special One e das suas respostas às perguntas dos jornalistas. E é isto, meus amigos, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá, se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!